Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre a classe gestora, né, que é uma classe que não se fala muito hoje, né, se fala sobre a classe burguesa, se fala sobre a classe operária, né, mas a classe gestora, ela não é muito abordada, né. E o que seria a classe gestora? A classe gestora, pessoal, é aquela que cria as condições gerais de produção. Então, quando você tem a formação do Estado moderno, né, lá pelos séculos XV, XVI, você vai ter a criação das condições gerais de produção. O que seria isso, pessoal? Tudo aquilo que vai permitir com que o capitalismo exista. Então você tem a questão da infraestrutura criada com estradas, a questão da moeda de cada país, a questão do sistema legislativo, a questão do sistema judiciário. Então tudo isso, pessoal, vai sendo criado a partir aí da Idade Moderna, e isso vai permitir com que você tenha em cada país a possibilidade de existência do capitalismo. Mas, lógico, ele só vai se afirmar de fato mesmo lá depois, né, da Revolução Industrial, né, ele vai aparecendo aí como o capitalismo comercial, mas ainda não é o capitalismo que nós temos hoje, né? E vai aparecer mesmo aí com a industrialização a partir da Inglaterra, né? No processo da Revolução Industrial, né? Então, pessoal, o que nós temos aí é a classe gestora que vai atuando aí a longo prazo para criar essas condições. Só que o grande problema da classe gestora, pessoal, é que muitas vezes ela é confundida com a classe burguesa, né? Porque eles estão sempre aí no controle do poder, né? Então, eles estão aí na cabeça do Estado, por exemplo, né? Mas, pessoal, nós temos a diferença aí, porque a burguesia é aquela que controla os meios de produção e a classe gestora é aquela que se especializa em criar essas condições gerais de produção, tá? Então, quando é que a classe gestora vai aparecer mesmo, assim como uma classe, né, separada da classe burguesa? Vai ser através das evoluções do século XX, né? Por quê? Porque no século XX, pessoal, nós temos evoluções aí como na Rússia, como na China, por exemplo, que são as evoluções que ficaram conhecidas pelo nome de evoluções socialistas. Só que o que acontece, pessoal, é que na Rússia, por exemplo, você, nos primeiros meses, tem tentativas dos próprios trabalhadores controlarem o processo produtivo, daquilo que vai ser conhecido como autogestão, só que isso não vai vingar. Vários motivos podem ser elencados para isso. Então, por exemplo, a situação de descalabro econômico na Rússia, né? Ela tinha perdido quase metade do seu PIB aí na Primeira Guerra Mundial e na Guerra Civil posterior, né, de 18 a 21. Então, esse processo todo não permitiu, por exemplo, com que houvesse uma experiência, né, de mais longo prazo da autonomia operária, né, no processo produtivo. Então, o que rapidamente, até por questões de necessidades, né, de vencer a Guerra Civil, né, na Rússia, né, os bolcheviques ali precisavam vencer a Guerra Civil, vai acontecer que você tem introdução cada vez maior de especialistas burgueses na gestão das fábricas, né? E depois você tem a própria formação da burocracia soviética, né? Só que aí na burocracia soviética você não vai ter capitalistas, né? Você não vai ter burgueses, você vai ter a classe gestora, que é aquela que vai controlar toda a criação da condição geral de produção na União Soviética, ou seja, a criação das condições gerais de produção na União Soviética. Então, pessoal, né, no socialismo o que acontece é que a classe gestora ela acaba assumindo as duas funções, porque o Estado é que controla os meios de produção na União Soviética, ou seja, naquela experiência socialista, né? E, ao mesmo tempo, ele cria as condições gerais de produção, coisa que no capitalismo está separado, porque quem detém os meios de produção no capitalismo são as empresas, né, os capitalistas, e a criação da condição geral de produção vem com a classe gestora, tá? Então, no socialismo você tem a fusão das duas coisas, né? Na China também há um processo parecido, né? Com a diferença é que, a partir dos anos 70, você tem a abertura econômica. Você vai ter a introdução aí de empresas estrangeiras, né, no sistema chinês, né? Ele ainda vai ser controlado por um pensamento socialista, porque você ainda vai ter o Partido Comunista ali comandando, né? Mas o que vai acontecer é que você vai ter esse partido se concentrando na criação também, na manutenção também dessas condições gerais para que a produção possa existir. Enquanto, né, aí você tem o empresariado, né, com os meios de produção naquelas empresas que vão sendo introduzidas aí na China. E lógico, a gente não pode esquecer que essas empresas, para entrar na China, elas vão ter que também ter uma espécie de união com as empresas chinesas, né? No caso aí, controladas pelo Estado chinês, porque você vai ter a questão das joint ventures, né? Que são essas fusões de empresas, porque o Estado chinês tem o objetivo aí de adquirir tecnologia a partir disso, né? Então não foi de graça que isso aconteceu. Como que essa classe gestora aparece hoje, pessoal? Aparece no ambientalismo, né? Por quê?
porque as questões ambientais elas são um grande entrave para o capitalismo, né? E isso fica cada vez mais claro, por exemplo, com aí o surgimento do coronavírus, por exemplo, da Covid-19, né, que é a manifestação da doença nos seres humanos, né? Isso é um grande entrave para o capitalismo, né? Então, as economias elas foram muito afetadas. Então, o que acontece? O ambientalismo ele trata dessas questões aí, desses limites, né? Porque o que acontece? Ele gera uma preocupação no sentido de que o capitalismo precisa ultrapassar essa barreira. Então, você vai ter várias medidas que vão sendo tomadas para que o capitalismo entre numa nova fase. Então, é a classe gestora que faz isso, né? Então, você tem a substituição cada vez mais frequente das sacolas plásticas pelas sacolas biodegradáveis, né? Então, as sacolas não deixam de ser utilizadas, mas elas vão mudar seu material, né? E você tem também, por exemplo, a questão aí da preocupação com a energia solar, né? Por quê? Porque a energia solar, o grande objetivo aí, né, a China, por exemplo, tem procurado fazer isso, é substituir a energia de combustíveis fósseis, como, por exemplo, o carvão, que é muito utilizado ainda na China, pela energia solar, né? Então, outros países também têm essa preocupação, porque a energia solar provavelmente será a energia do futuro, né? Então, substituindo a energia do petróleo, a energia derivada do carvão, por exemplo, que ainda é utilizada, aí você vai ter, então, essa ultrapassagem dessa barreira. A classe gestorial continua tendo essa função de criação das condições gerais de produção no sistema capitalista, né? Então, é ela que identifica essas barreiras a serem ultrapassadas e toda a campanha é feita em direção a isso. Até alguns anos atrás, por exemplo, tinha a questão, né, do buraco da camada de ozônio, né? E aí, o que vai acontecer? Vai se combater os gases CFC, para que, então, você tenha uma ultrapassagem também dessa possibilidade de que isso afetasse o sistema, né? Então, tudo é pensado da forma de você conseguir fazer o sistema capitalista ultrapassar barreiras, né? Então, para que ele se perpetue. E aí a classe gestora faz isso, né? Enquanto a classe empresarial, a classe burguesa, ela vai se envolver na questão aí da detenção dos meios de produção, né, e tudo aquilo que é derivado. A classe trabalhadora vai ter a sua força de trabalho, né? De forma clássica aí, e a classe gestora vai se concentrar nessa criação das condições gerais de produção, né? Ou seja, ela é diferente da classe burguesa, né? Então, muitas vezes as duas são confundidas. Pessoal, um autor que fala sobre isso, né, sobre essa questão do ambientalismo, por exemplo, é o João Bernardo, né, escritor português, no livro chamado O Inimigo Oculto. Então, nesse livro Inimigo Oculto, ele fala sobre a ascensão da classe gestora, principalmente no século XX, por meio das revoluções, e vai falar do ambientalismo, né? Então, é um livro que eu vou procurar deixar o link aqui na descrição. A Revolução Russa tem um escritor inglês chamado Maurice Brinton, que fala sobre isso, num livro chamado Os Bolcheviques e o Controle Operário, né, que aborda essa questão da substituição do controle operário pela gestão, né? E aí a gestão já não são mais os trabalhadores, né? Então, esse é um processo que ele vai verificar nos primeiros anos da Revolução, tá? Então, é um livro que eu indico sobre isso. E sobre a China, pessoal, tem um escrito do João Bernardo, né, onde ele interpreta a China, né, aí tendo também a manifestação da classe gestora. É um livro chamado As Lutas Sociais na China, que foi reeditado por um site chamado Passa a Palavra, que é um site português, né, que tem um viés aí de trabalhar essas questões da autonomia operária, né, e questões adjacentes aí. Então, vou deixar também, procurar deixar aqui na descrição esse link para vocês darem uma olhada aí nesse texto. Basicamente é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.